Algumas histórias começam com um sonho, outras começam com uma necessidade. Existem aquelas que começam no momento em que a vida muda completamente nossos planos. Seja muito bem-vinda ao Contadora de História. Eu sou Isabelle Deluna e este é um espaço criado para registrar histórias de mulheres que transformam experiências em legado. Hoje, vamos conhecer a trajetória de uma mulher que fez da própria história uma missão. Uma mulher que descobriu que a coragem não significa a ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo quando o caminho ainda não está claro. É com muita alegria que recebemos a Fernanda Bogoni, aromaterapeuta clínica, líder diamante do Terra, criadora do método Zito Essencial, idealizadora do Movimento Mulher Aromática, escritora, palestrante e formadora de líderes. Fernanda, seja muito bem-vinda. Fernanda, é uma alegria receber você aqui. Hoje queremos conhecer não só apenas uma profissional que milhares de mulheres acompanham, mas principalmente uma mulher por trás dessa missão. Seja muito bem-vinda à Contadora de História. Ah, Fernanda, vamos começar. já vamos Gostaria, aquecer. vamos começar. É. Fernanda, gostaríamos de saber e perguntar algo. Quando você olha para toda a sua trajetória em uma só palavra, tá? O que que significa para você tudo isso? Já estou emocionada, tá bom? Já vi que contar a Bem, história aqui com vocês vai me emocionar demais. E sem romantizar, uma palavra só que cabe aqui é o servir. Por quê? Ao longo da minha trajetória, né, eu entendi. Eu sempre gostei muito de servir, mas eu entendi que somos imagem e semelhança de Deus, Deus Pai, Deus Filho, que esteve na Terra servindo essa missão de Jesus, servir, ensinar, cuidar. E como cristã, eu me considero um pequeno, não é que eu me considere um cristão, a definição de cristão é um pequeno Cristo. E esse é o trabalho que eu faço aqui, ajudando, servindo. Então, esse é o meu motivo, né? O meu motivo, o meu porquê, servir. Tem um porquê. É. que linda, que piada. Acredito muito nisso também, muito mesmo. E aqui, Fernanda, nós vamos entrar na origem, né? Como tudo começou para Fernanda, né? Então, antes da aromaterapia, antes das palestras, antes da liderança, quem era a Fernanda Bogoni? A Fernanda Bogoni, desde a infância, né? A gente vem com características e quando eu me percebi por conta da infância, eu já tinha me tornado uma mulher muito forte, né? Não sofri traumas excepcionais durante a infância, não, né? Coisas que a maioria das pessoas passam, mas sempre soube que sempre existiu uma Fer muito forte, uma mulher muito forte, né? Por conta das circunstâncias. Mas eu era corretora de imóveis, eu trabalhei no ramo imobiliário por muito tempo, eu também trabalhei no ramo alimentício por muito tempo e transicionei. Lá na imobiliária, lá no ramo alimentício, eu também trabalhava com servir, sabe? Na imobiliária foram 18 anos e no ramo alimentício foram somente 4 anos, até que eu fiz essa transição de carreira, né? E eu era uma mulher também que sobrevivia, preciso falar isso para vocês. Sobrevivia a muitos problemas fisiológicos, muitas questões de dores físicas, muitas questões emocionais. Vivia um momento muito complicado comigo, mas sem ter tempo para mim, cuidando da questão aí da Camila, né, da Gabriela, desde a gestação, que foi uma gestação gemelar de alto risco e tudo mais. Sou mãe do Gabriel também.
Já era casada, vai fazer 30 anos que eu sou casada com o Rodrigo. Então, eu era uma mulher que buscava, tinha sonhos, mas achava que não ia mais acontecer nada na minha vida. Eu era completamente sem esperança por conta de tantas dores e tanto movimento que passava que não estavam sendo fáceis, vamos falar assim, saúde física, saúde emocional, saúde financeira. Estava passando um momento muito delicado da minha vida antes dessa feira, aromaterapeuta clínica, diamante, escritora, enfim. Fernanda, toda história tem um ponto de virada. Isso é fato. Qual foi o momento que você viu que a sua vida, pronto, agora minha vida virou e tomou uma direção completamente diferente? Conta para nós. Ah, e foi quando eu cheguei no fundo do poço, né? Quando eu cheguei no fundo do poço, de verdade, quando eu vi essa sobrevivência e não via mais saída para nenhum lado. Eu lembro de um momento muito especial, onde eu olhei para cima e eu lembro que eu chorava, escorria lágrimas aqui, e eu falei para ele: Senhor, o que mais o Senhor quer de mim? Eu já estou toda quebrada em todas as áreas, já não tenho mais força física, já não tenho mais força emocional. E foi aí que eu conheci, tive a honra, a oportunidade de, para preencher cadeira de público, conhecer os óleos essenciais, conhecer a empresa, conhecer a aromaterapia num contexto geral. Aí foi o ponto de virada, foi como se, literalmente, para mim, a esperança reacendeu dentro de mim. Então, eu sou muito grata, né? Eu falo muito da empresa que eu represento, porque eu sou muito grata, porque eu tive muitos resultados, tenho muitos resultados e consigo levar esses resultados para muitas pessoas. Uma resposta e tanto, né, que você teve. Maravilha. Você relatou conosco que, falando aqui, trazendo, né, para mais, assim, família, né, agora, Fernanda mãe, né, e você relatou para nós que a maternidade atípica transformou profundamente a sua forma de enxergar a saúde. Como essa Foi. experiência mudou não apenas a sua vida, mas também a mulher que você decidiu se tornar? Olha, quando a gente recebe um. Eu recebi dois presentes. Eu recebi três presentes na minha vida. Eu sou uma mulher muito feliz, né? Eu sou mãe do Gabriel, né? O Gabriel foi uma gestação toda programada. É um menino lindo, ele é uma sustentação dentro de casa também. Um homem lindo, né? Já formado aí, já pensando em formar família também. Mas a gestação das gêmeas foi uma gestação completamente atípica também. Foi uma gestação completamente de risco. E quando elas vieram, eu não tinha noção de nada, eu não conhecia nada. Uma criança autista, para mim, era aquela criança que ela não interagia, ela não falava, ela não olhava. Esse mundo de autismo, esse mundo dos transtornos, TDAH e tudo mais, me fez entender que eu tinha recebido, sim, presentes, missões, elas são minhas missões, né? Elas trouxeram para mim um aprendizado muito grande nessa transformação. E quando a gente recebe um diagnóstico, a gente tem duas escolhas, né? Viver, continuar vivendo ou estagnar. Viver num luto, viver em algo que. Um luto em vida, eu sempre falo. A gente tem a opção de trazer isso para a vida da gente como uma esperança, uma experiência positiva ou negativa, né? Eu, graças a Deus, eu nunca, quando recebi diagnósticos, eu nunca recebi de forma negativa. Eu sempre tive muito cuidado com o que precisaria fazer, qual era o que eu precisava fazer para ajudar, né? E eu tive a graça de conhecer os óleos essenciais e minha maior preocupação era a questão do uso de medicamentos. Eu não vou mentir para vocês, não. A parte sintética e tudo mais, o que ela ocasiona dentro do cérebro de uma pessoa. Eu já usava ansiolítico há 8 anos, eu sabia dos efeitos colaterais e tudo mais. E o que me fez me transformar nessa mulher que eu sou hoje foi entender que eu tinha recebido presentes e que eu precisava fazer com que esses presentes, principalmente a Camila, por conta do autismo nível 1, a Gabi, ela tem o TDAH. E a Cacá, ela é autista nível 1 de suporte com o TDAH. E eu fui buscar. Uma mãe, ela vira uma leoa para defender filhos, né? E eu entendi que eu poderia ajudar.
A minha mãe me preparou para a vida e eu precisava preparar elas para a vida. Eu preparo elas para a vida, porque nós não somos eternos, né? Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha 24 anos quando eu perdi minha mãe, então eu sabia que eu precisava deixar algo maior e é o que eu faço hoje. Eu trabalho, eu cuido dela, eu preparo elas para a vida, né? Entendendo as dificuldades, entendendo as comorbidades, entendendo o que vai ter pela frente, entendendo a sociedade que vai ser encontrada, os desafios e tudo mais. Ai, emocionante, Fernanda, emocionante. A gente fica segurando para não chorar, gente. Escute com calma. Essa história, ela é emocionante. Vamos lá, Fê. Em algum momento, você percebeu que essa experiência poderia transformar em uma missão? Sim, sim. Primeiro, eu tive muitos resultados positivos já com uma semana usando os óleos essenciais, mas e eu entrei, o meu sim para a doTERRA foi para cuidar da Cacá. Eu já tinha um diagnóstico do TDAH, o segundo diagnóstico que veio foi do transtorno de bipolaridade. Ela já estava com a segunda medicação controlada. Uma semana depois, eu conheci os óleos essenciais. Então, o meu motivo, o meu porquê era Camila, tá? Entendi, Só que entendi. aí eu comecei a usar, eu tive muitos resultados. Ela já estava livre, nas férias ela não precisava fazer o uso do medicamento, né? E eu não tô falando aqui que tem que ser substituído, tá? Se precisa usar, tá tudo certo. Mas a gente tirou férias, a gente viajou, foi bem pertinho do Natal e do Ano Novo. Eu preciso relatar isso para vocês. E o Gabriel foi fazer uma cirurgia muito grande no ouvido. Ele teve que abrir assim, o ouvido dele inteiro, teve que desmontar todo o ouvido dele, porque ele tinha uma doença que se chama colesteatoma. Então, teve que fazer raspagem de inflamação até pertinho do globo ocular. Então, aqui ficou todo roxo nele e tal, né? E aí, eu já estava usando óleo essencial há uns 20 dias, com muito resultado para mim. Eu comecei a usar nele no difusor, de uma maneira muito simples, fiz uma combinação. E o Gabriel foi para o centro cirúrgico. Foram 8 horas de centro cirúrgico. E isso em Curitiba, pertinho da minha cidade aqui. E ficou um dia no hospital, outro dia já fui para casa ali, né, do meu irmão. Mas eu não podia voltar para Ponta Grossa por conta da mudança de altitude, de Planalto ali. Ele poderia sofrer algum problema maior por conta do tímpano ali. E eu me obriguei a ficar em Curitiba 10 dias. Só que eu voltei para casa com uma lista enorme de medicamentos. E um dos medicamentos, que era muito forte para dor, na bula dizia: se necessário, se sentir dor, usar. Eu comprei tudo que tinha que comprar, né? E cada vez que eu chegava nele, você tá com dor? Não. Você tá com dor, Gabriel? Não. E o médico alertou, ele mexeu nos ossinhos do ouvido, teve que fazer enxerto. O médico alertou, ele vai sentir muita dor, nem dor no corte, nem. Gente, cortou daqui até aqui, ó. Ele tem a cicatriz inteira, assim, a orelha dele veio pra frente, assim. E o Gabriel não sentiu dor. E aí, quando foi à noite, a minha líder e aromaterapeuta me mandou mensagem. Me ligou, na verdade. Fer, como tá o Gabriel? E eu tava pasma, assim. Eu falei, ué, ele tá bem. Falei, tá bem até demais, nem eu tô entendendo. Por quê? Porque ele não tem dor. E eu não usei remédio pra dor. Mas o que que você fez? Eu falei, eu coloquei uma misturinha no difusor, coloquei 5 óleos essenciais no difusor, tô usando nele há 10 dias já e tô usando agora. E ela foi e falou pra mim, você tratou a dor dele antes dele sentir dor. Eu falei, mentira, esse negócio não existe. A flor existe, chama-se aromaterapia, e você está com a melhor empresa, com os melhores óleos do mundo. Aí veio um despertar muito grande, eu fui estudar e fui entender o que eu tinha na minha mão. Quais eram as ferramentas que eu tinha na minha mão. E aí, quando eu entendi o que era, virou missão. Porque eu imediatamente pensei, não posso deixar essas informações guardadas comigo. Eu preciso compartilhar com o maior número de pessoas. E foi Certo. assim, foi assim. Aqui ainda pergunta, como assim essa virada? Então, aqui foi uma virada? Aí foi uma virada. Foi a virada. As pessoas perguntam para mim, você compartilharia os óleos essenciais mesmo sem ser profissional do marketing multinível? Claro que eu compartilharia.
Claro que eu compartilharia. Mas hoje eu fiz disso uma profissão, né? Na aromaterapia clínica e no compartilhamento, nesse desenvolver líderes aí e tudo mais. Mas aí foi a virada. Aí eu entendi. Eu falei, não, não posso deixar guardado. Chega a ser um pecado deixar guardado essas informações só comigo. Verdade. Você escolheu falar sobre coragem, né? Já falou agora sobre coragem para começar. E na sua experiência, de onde nasce essa coragem? Eu vou falar para vocês. A minha coragem nasce de obedecer. Nem sempre eu sou tão corajosa, mas eu sou corajosa. Porque o meu servir está conectado muito com Deus, com a obediência. Eu pedi para Ele, Senhor, faz de mim o que quiser de mim, eu sou teu instrumento. E agora eu vou ser medrosa quando vem uma oportunidade ou quando vem uma questão difícil na minha vida? Não. Senhor, como eu vou resolver? E a minha coragem vem do obedecer, e o obedecer vem do confiar plenamente em Deus. Perfeita. Você sendo atendida desde o momento que você pediu para ser atendida. E a Na coragem vem verdade, aí, Dani, né? na verdade, eu sinto assim que todas as portas foram fechadas para mim para eu fazer o que eu faço hoje. E Deus me puxou pelo cabelo de uma maneira muito carinhosa, e falou: "Vem aqui. Esse aqui é teu propósito. Esse aqui é o teu propósito. O meu propósito na tua vida é esse." E é uma caminhada, porque essas descobertas não são tão fáceis assim, né? É muito autoconhecimento, é muito entender o que precisa ser feito e tudo Estar mais, né? aberto para sentir, né? Para É. detectar, intuir, né? Tudo que for necessário Isso, para pequenos você seguir, né? detalhes. Deus conversa conosco o tempo todo. Eu tenho a presença de Deus na minha vida o tempo todo. Essa noite, por exemplo, durante a noite eu tive alguns sonhos, alguns insights nós tomamos uma decisão de mudança de posicionamento, de nível, a nível profissional, e eu tô tendo insights direto, mas por quê? Porque eu me coloquei à disposição mesmo, sempre com o intuito de servir. Senhor, onde eu posso ir, que eu encontrarei pessoas que eu possa servir e ser servida também. E quando eu falo em ser servida, eu nem falo só a nível profissional, financeiro, né? Pessoas que curam são curadas. Eu Verdade. também busco essa cura. Cada mulher que eu atendo, a cada pessoa que eu falo, cada coisa eu trago para mim. Eu já tenho mais de 2.000 consultas com esse aparelhinho aqui e que ele traz muito autoconhecimento. Cada história, cada anamnese, cada consulta que eu faço, eu trago para mim como aprendizado. É uma cura para mim também. Com certeza. E aqui, deixa eu te perguntar. Você, inclusive, decidiu seguir a área da saúde profundamente a partir dali. Quando você direciona, né, para o clínico, para o feminino, o que foi que falou ainda mais para você trilhar precisamente esse caminho hoje? É. Eu atuo em todas as áreas, né? Então, eu sou muito pesquisadora, eu vou buscar muita informação. Para mim não existe diagnóstico fechado, para mim não existe aquele negócio, não é assim. Eu consigo aliviar, uma solução para melhor a gente vai dar. E tem uma coisa que eu tenho na minha vida que é a congruência, né? Eu só vou oferecer, eu só vou conseguir, isso é do meu perfil. Eu só vou conseguir ajudar uma outra pessoa se eu tenho essa experiência. Então, eu atuo em todas as áreas, mas eu tenho três áreas que eu amo atuar, que é na área do emagrecimento. Eu gosto porque eu perdi 12 quilos. Na área dos transtornos, porque eu tenho um resultado incrível dentro de casa. Todos os resultados precisam primeiro vir para dentro da minha casa para depois eu pôr fora. Então, eu tenho resultados incríveis. A Cacá está livre de 3 medicamentos. E não é porque, é por conta de neurologista. Feira, eu recebo o áudio da psicóloga dela. O que que ela tem, o que que você faz com ela que ela tá tão bem. Isso, né? A gente consegue trazer para dentro de casa. E o momento que eu estou vivendo, né, meninas? Eu estou indo para 52 anos e vivo o climatério. Já fiquei muito, tive um aumento de peso aí de 10 quilos, fiquei 8 meses sem menstruar, achando que eu já tinha entrado na menopausa com muitas comorbidades, e eu consegui, dentro do meu método, trazer esse equilíbrio de volta para mim,
para eu entrar nessa fase de uma maneira saudável. Então, hoje, o que me faz, o que me move é o resultado que eu tenho. E saber que muitas pessoas estão passando por isso sem saber que passam. Porque desde que eu disse sim para a aromaterapia, para os óleos essenciais, eu já vivi essa fase sem saber. A ansiedade vinha daí, as dores do corpo vinha daí. Eu já estava com 44 anos, eu já estava vivendo esse climatério, né? Então, hoje, o que me move a ajudar tantas mulheres nessa fase da saúde feminina é justamente isso. Alinhamento, né? Com base na sua, Congruência. a sua congruência, exatamente. E aqui, com o que você já trouxe, né, para nós, em outras circunstâncias, você já comentou conosco a respeito da sua crença de que você precisou quebrar a crença, né, de cuidar das pessoas, que cuidar das pessoas não precisaria ser, não deveria, né, ser cobrado. Conta aqui um pouquinho pra gente, como que foi esse processo? Isso é uma crença limitante violenta, né? Violenta, porque assim, como eu vou vender um produto sem ser médica, falando do problema da pessoa e recebendo por isso? E essa é a maior crença de todas as pessoas que trabalham no modelo de negócio na empresa que eu tô. Eu quero ajudar. Não, eu quero só ajudar. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um nível de elite, onde eu consigo ajudar 15 pessoas, e existe um nível de diamante, onde eu ajudo 2.000 famílias. Aqui 15 famílias, aqui 2.000 famílias, né? E a pessoa que está nesse nível, muitas das vezes ela fala, não, Fer, eu não quero crescer, porque eu quero só ajudar algumas pessoas. E aí eu falo para ela, você ajuda mais aqui ou aqui? Então, essa crença em mim veio muito forte, entendendo que primeiro eu ia servir ao reino, para depois todas as coisas serem acrescentadas. Isso está lá em Mateus. Então, assim, quando eu faço com amor, quando eu faço com carinho, né? Quando eu faço com ética, porque eu preciso ter muita ética em saber como eu vou conversar com isso. A gente está trabalhando com saúde, é muito delicado, né? Embora os nossos produtos, eles não sejam nenhum tipo de medicamento, eles trazem um bem-estar, né? As moléculas aromáticas, os aromas naturais que a gente pode ingerir, da nossa marca e tudo, eles trazem esse bem-estar. Ele não tem efeito colateral, mas eles trazem esse bem-estar. Por exemplo, eu sou uma terapeuta. Para trabalhar com a parte emocional de uma pessoa, eu preciso ter muita ética. Eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa. E entender que eu podia receber por isso, no começo era meio difícil, de verdade. Principalmente porque a gente trabalha numa empresa incrível, que nos remunera muito bem. Mas por quê? Porque eu dou o que eu tenho de melhor. Eu recebo muito bem porque eu dou o que eu tenho de melhor, que é o meu servir, que é o meu acolher. E quando eu entendi isso, né? Tem mais um detalhe: a nossa empresa nos paga muito bem porque ela entende que pessoas que fazem esse tipo de doação precisam ficar sempre com eles. É uma a pureza, né? A pureza de uma pessoa. A do Terra, ela preza muito por pureza. Então, eu preciso ser uma pessoa pura, entender o que está acontecendo com o outro, me colocar no lugar do outro. Por que existe tanta crença nisso, né? Então, quando a gente entende que pode receber por isso, não tendo um diploma na mão, as coisas ficam mais leves. Mas a gente precisa ter muita ética. Esse aparelhinho aqui, gente, ele é um X9. Você não tem noção das coisas que eu descubro com ele aqui. Porque ele é a mesma detecção dos tribunais americanos da detecção de mentira. Então, eu preciso ter ética, né? Na hora que eu vou trabalhar com ele ali, para estar falando, de saúde com as pessoas, literalmente, sem me aproveitar de qualquer situação, levando-se em consideração que eu tenho um produto que vai solucionar o problema dela. Então, essa crença foi quebrada daí. E a Certo. partir dali que tudo Ainda flui, nesse né? assunto, eu quero saber o seguinte, Fê. Quantas mulheres você acredita que ainda vivem presas exatamente nessas crenças? Eu vou falar em porcentagens. Ah, ok. E vou falar baseado no meu modelo de negócio, onde eu tenho 99,9% de mulheres. Tá certo? É triste o que eu vou falar, mas
de 95 a 99% das mulheres. É uma Nossa. minoria muito pequena que não Quebrou se a crença. permite. Hum. Então, falando sobre isso, pensando nisso, eu quero que você seja verdadeiro como você sempre é e diz para essas mulheres algo importante. O que você gostaria de dizer nesse momento para essas mulheres? Eu gostaria de dizer para vocês que vocês receberam o dom da vida do nosso Pai querido e que você é instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Você é um instrumento vivo. Nós somos a resposta da oração de alguém. Todo mundo oferece algo para alguém. Todo mundo. Profissionalmente, independente da área que seja. E ser merecedora disso é algo muito forte. Se permitir ser merecedora e quebrar essa crença limitante de merecimento. Está escrito. Está escrito no livro da vida. Nós somos prósperas, para nós sermos prósperos e abundantes. Para nós não aceitarmos. Nós somos filhas do dono do ouro e da prata. E ele nos deu esse dom. O dom que você tem aí de ajudar, de servir, de impactar, de transformar a vida de outras mulheres. Fer, mas eu não trabalho, mas mesmo que você não trabalhe, você é uma mãe, você está em casa, você está servindo a tua família, né? Então, assim, ser merecedora de recompensas é muito forte. E vou falar mais, viu, meninas? Às vezes não é nem o dinheiro que atrapalha, às vezes é o merecimento do carinho, do afeto, de se posicionar como filha de Deus, para receber todo esse carinho e todo esse afeto. A maioria das vezes é isso também. Não é só crença de bens materiais, é crença de merecimento, de amor, de tudo. Parece que não, mas o merecimento ele tá tão forte conduzindo a gente na vida. Exatamente. E sabe, Belle, vou falar Chega a uma ser coisa para você. intrínseco, mas é ele que conduz. E vou falar uma coisa para você, isso é racional. O cérebro da gente precisa de resultado. A gente precisa resultado em tudo que a gente faz. Às vezes o resultado não é financeiro, é de um feedback positivo, é de um, por exemplo, um nível ali que tem 15 pessoas, tem uma rentabilidade menor do que aqui. Mas só o fato de você compartilhar um produto e ter um testemunho forte, isso já é resultado para essa crença quebrar. É uma crença de capacidade. A gente sabe como funciona essa parte da crença ali, né? As pessoas precisam fazer para ter. É assim que funciona. Normalmente elas querem ter para depois fazer, para depois ser. Não, você precisa ser, você já é, na verdade. Você já é. Antes de tudo, você já é. E a gente precisa É a tomar verdadeira posse ordem. disso. Sim. Fernanda, aqui a gente vai trazer mais agora a direção para o propósito, ou quando o propósito vai encontrar a sua missão, né? Então, aqui teve um momento em que a Fernanda percebeu que a sua missão não era apenas atender as mulheres, apenas entre muitas aspas, né? Mas formar mais líderes. Que momento foi esse? Você falou, eu vou formar. Na verdade, Belle, vou confessar uma coisa. A primeira coisa que vem para a gente é a formação de líderes, né? Uhum. A virada de chave foi quando eu entendi que eu precisava compartilhar com o maior número de pessoas. Tá. E com isso, começa a vir um volume muito grande de pessoas, né? E o nosso modelo de negócio, o meu modelo de negócio aqui, não tem a ver com caixa, com capital, tem a ver com pessoas. O nosso capital de giro são pessoas, né? Então, eu não sabia nada de liderança. Eu era dona de imobiliária de pizzaria, já tinha passado praticamente em um único período mais de 30 funcionários comigo. E quando eu era chefe, eu já não curtia a história de ser chefe, eu já queria liderar, né? Eu sempre tive esse dom da liderança. Então, o modelo de negócio veio muito forte para liderar. Mas antes de tudo, a gente precisa ser para depois Tá, fazer e para conecta. depois ter, né? Como eu acabei de falar.
Sim. Então, quando eu vi que era muito mais sério do que eu imaginava, eu comecei a alcançar níveis maiores, eu falei, não, agora eu preciso mudar o posicionamento, eu preciso entender como funciona toda essa parte de treinamentos e tudo mais para fazer de forma profissional, né? E hoje, graças a Deus, a gente faz de forma profissional, a gente sabe formar muitos líderes com vários resultados. Nós vamos falar de outro assunto também maravilhoso. Veja Uau, bem, tô curiosa. como nasceu o movimento Mulher Aromática? Ai, que lindo, gente! Se vocês soubessem como nasceu esse movimento. Eu me emociono mais ainda. Bom, vamos lá. Quando nós voltamos da pandemia, que era tudo online, tudo digital, quando eu entrei nesse modelo de negócio, a gente conseguia fazer muitas reuniões presenciais. E depois veio a questão da pandemia e a gente ficou por muito tempo aí nesse digital e tudo mais. E quando eu precisei voltar aqui na minha cidade com eventos e tudo, eu não sabia o que fazer. E aí, numa das minhas noites, antes de dormir, eu orei e falei: Senhor, me dá uma direção. O que eu preciso fazer? Eu não sei vocês, meninas, mas eu escuto Deus conversar comigo. Deus se mostra para mim de uma maneira muito linda. E quando eu acordei, juro para vocês, a primeira coisa que veio foi essa palavra, essa frase: movimento mulher aromática. Falei, gente, eu preciso levantar um movimento de mulheres que vivem a aromaterapia. E aí pensei, qual vai ser o pilar de sustentação disso? O pilar que eu tenho: saúde física, saúde emocional, saúde financeira e saúde espiritual. Física, emocional, financeira e espiritual. Eu posso levar isso para mais mulheres. Eu posso fazer com que elas fiquem saudáveis emocionalmente, fisicamente, quando inclui a mente junto, é, financeiramente com o modelo de negócio e espiritualmente, porque quando a gente está bem, a gente consegue trazer tudo isso de sustentação. E aí eu botei em prática esse movimento, criei esse movimento, assim, e falei, não, esse é o movimento Mulher Aromática, esse é o movimento que eu vou levar. E tem um modelo, a gente faz eventos presenciais, né? Dentro do movimento Mulher Aromática acontecem várias coisas, uma delas é a comunidade Mulher Aromática Você Livre, lá na frente vai ter a comunidade para mães atípicas, vai ter uma comunidade de liberdade financeira, então é um movimento onde a gente traz São as mulheres transformações. para a transformação através da aromaterapia. Falando nisso, Lindo. em transformações, vamos lá. Fê, quando surgiu tudo isso, qual foi a transformação que você queria provocar? E quando começou a acontecer essa transformação? Já que eu queria ser uma pessoa diferente, eu queria ser uma pessoa melhor. Eu não vivia, eu sobrevivia. A Fer nunca foi assim. Se vocês conversarem com as pessoas aqui da minha cidade, as pessoas olham para mim e falam: Meu Deus, como você tá diferente. Meu Deus, o teu tom de voz. Meu Deus, eu escuto isso dentro de casa. Mãe, você é tão diferente. Mãe, você tá tão diferente. Meu marido fala: Fer, como você tá, é uma pessoa tão melhor. Porque assim, as dores, eu não me envergonho disso. Porque eu sentia muita dor, a maioria das dores que as mulheres sentem. Dor física, dor emocional, traumas e tudo aquilo que eu falei para vocês. Então, assim, essa transformação veio, né? Essa necessidade veio. Eu descobri que eu tinha uma oportunidade, uma esperança de fazer algo diferente. E foi aí que eu apliquei, né? E aplico e passo para frente o impacto, né? Na Essa sua verdade, sabe? abertura faz você avançar e cumprir o seu papel. A abertura e a espiritualidade, né? Que você É, mencionou. Na verdade, assim, existem duas coisas que a gente pode deixar para a família da gente: a herança, que é aquilo que a gente deixa para eles, e o legado, que é aquilo que a gente deixa neles. Então, sim, eu tenho uma família melhor, eu tenho filhos melhores, eu terei netos melhores.
Eu terei bisnetos melhores, eu terei tataranetos melhores que vão fazer a diferença através da vida que a gente leva. Ai, ó, É um mundo emoção melhor, gente. subindo com o que você está contando. É, A gente não pode perder a esperança de querer transformar, né? Antes eu abria a janela do meu apartamento quando falava em transformação de pessoas, eu via uma cidade inteira, muitas luzes, eu falava, não canso. Hoje, se eu alcançar uma única pessoa, eu já estou fazendo diferença no mundo. certeza. E hoje, já sabemos, você impacta milhares de mulheres. Existe alguma história que represente exatamente o motivo pelo qual você decidiu começar? Ah, existem várias histórias, mas a gente vê um desenvolvimento de uma criança autista e a gente recebeu feedback de uma neuropsicóloga que nem era comigo, que o que está sendo feito, o que você fez, como que você faz, eu estou vendo milagre. Então, as histórias que mais me impactam são histórias de crianças. Mas eu tenho um testemunho muito forte, fora todos os que nós temos aqui. Assim falando, pode parecer muito pequeno, mas foi o que mais me impactou. De uma pessoa com queimadura de nível 3. Ele foi jogar um mato, assim, foi queimar um mato seco e o fogo voltou na perna dele, mas voltou assim, do joelho até o pé, né? E assim, em questão de uma semana queimado, mas em questão de começar a espirrar ali uma mistura de óleo essencial, em 20 minutos, desculpa, em 24 horas já tem um resultado na parte fisiológica. Em uma semana, não ter mais machucado. Isso é impactante, a ponto dos médicos perguntarem: você fez enxerto? Enxertou pele de tilápia? O que que você fez? Só no spray. Então, esse é um físico. Mas eu tenho um outro, que é mais forte, que os dois fortes que eu tenho, eles são relacionados a suicídio, né? Eu vou ser bem breve para contar para vocês aqui. Mas eu atendi uma moça na verdade, ela me procurou, uma mulher me procurou, e ela desmarcou 2 vezes comigo. E a terceira vez que ela não veio foi porque ela tinha batido o carro e eu fui e falei para ela: olha, eu não vou mais agendar para você, porque minha agenda é muito apertada. E, não, não, eu bati o carro e tal. E quando ela veio para poder fazer essa consulta, que ela colocou a mão no aparelho, não tinha condução de eletricidade da pele dela. Ela estava com a energia muito baixa. E eu falei: o que que aconteceu com você? Foi quando ela puxou as mangas e mostrou os cortes no pulso ainda com pontos. Ela fez assim. Quando ela fez aquilo, eu baixei a tampa do meu computador e falei: você se arrependeu? Porque eu só vou te atender se eu entender que você se arrependeu. E ela foi e falou para mim: me arrependi, mas eu não aguento mais viver com 21 medicamentos e com a possibilidade iminente de uma internação em uma clínica psiquiátrica. Bom, naquele momento, eu entreguei um protocolo para ela e falei: você vai usar por 15 dias e você vai voltar. E perfeito. Ela voltou, depois veio a condutividade, ela melhorou bastante. E passado assim 4 meses, eu tinha um espaço terapêutico e ela fazia massagens também ali, né? Porque tem todo um jeito de fazer essa leitura que eu posso passar esse relatório para vários profissionais. E quando eu encontrei ela, ela falou assim para mim: eu preciso te dar uma notícia. Eu falei: o que foi? Ela falou: tô sem nenhum medicamento. E quando ela falou aquilo pra mim, eu falei: não, não pode, não pode. Você tem que usar medicamentos. Bem desesperada, assim. Ela falou: calma, os meus medicamentos foram tirados pelos meus psiquiatras. Ali eu vi o tamanho da responsabilidade e foi uma virada, assim, muito forte. Ali, assim, tá? Falei: não, esse é meu trabalho mesmo, é aqui que eu tenho que ficar. Mas, assim, de uma maneira muito humilde, eu falo isso para vocês, porque tudo é permissível, tudo é por ele. A feira é instrumento, o Zaito é instrumento, a doTERRA é instrumento na vida das pessoas, né? A gente não é, eu não sou a melhor, eu faço aquilo que Deus me capacita para fazer.
É impossível não emocionar, gente. É impossível não chorar. Gente, eu olho foto dela, ela tá super bem. Eu vejo ela postando foto nas redes sociais, ela é daqui da minha cidade. Tem É, vários, tá, gente? Tem vários. Acredito. parabéns. Fê, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do legado, né? Qual é o legado que a Fernanda vai deixar aqui na Terra? Então, pensando nisso, você já respondeu aqui nas suas respostas que jamais desistiria do seu legado, jamais desistiria do que você veio para fazer. E pensando nisso, a gente sabe que ainda existe mulheres precisando da sua ajuda. Milhares. E o que sustentou essa certeza durante toda a sua caminhada, que essas mulheres ainda precisam da sua ajuda? A falta de conhecimento delas, a falta de orientação, a falta de um olhar acolhedor, a falta de entender que a gente não precisa fazer nada para o próximo esperando um retorno. Quando eu ajudo, eu sou beneficiada. Quando eu ajudo outras pessoas a serem beneficiadas, eu recebo essa graça, né? E a gente está vivendo um mundo muito difícil, né? As informações de gestão emocional, de melhora, tudo está muito aberto, todo mundo tem acesso a tudo. Só que está acontecendo uma coisa: todo mundo está tendo acesso a essas informações de autoconhecimento e tudo, mas não se tem uma ferramenta tão, tão forte, né? Os óleos essenciais e a aromaterapia, elas entram em tudo que vocês possam imaginar, mas como suporte, né? A Belle tá no yoga. O yoga é excelente, mas quando eu incluo um óleo essencial, fica melhor. Potencializa. Lá que tem a parte da carreira dela, do que ela trabalha com as mulheres. Quando eu incluo o óleo essencial, fica melhor. Eu tenho a Cacá em casa, que faz o acompanhamento com a psicóloga, mas quando ela vem para casa, ela tem um óleo essencial que traz essa melhora. Então, na verdade, se tem uma necessidade muito grande de cura, e a gente está vivendo em constante evolução, 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 evolução terrena. Eu tenho essa certeza porque existem milhares de mulheres que precisam de ajuda. Quando eu falo da parte da menopausa, que eu já falei na live que a gente estava junto, a gente passa metade do tempo da vida da gente nessa fase do climatério. O que que eu vou fazer com isso? É um diagnóstico. Eu vou trazer para a minha vida, buscando acolhimento, melhora, entendendo o que acontece com o meu corpo? Ou eu vou me afundar em todos os sintomas, inclusive uma depressão suicida? Então eu escolho isso. E eu sei que vou ser escolhida por algumas mulheres também. Não são Certeza. todas, né? Com certeza. Fernanda, conta aqui para nós. Se você pudesse conversar com a Fernanda que estava começando a sua jornada, o que que você diria para ela? Eu diria para ela: siga em frente, continua. Você não imagina as bênçãos que você vai receber na sua vida. Maravilhosa. Maior incentivo. Quantas Perfeito. mulheres acreditam que ainda está presa, né? E a gente nem imagina, a gente nem conhece, nem sabe como que pode fazer, mas a gente veio aqui e trouxe uma preciosidade, que é a Fernanda. E falando nisso, Fernanda, deixa um conselho para essas mulheres, fala para elas por que que elas nasceram com uma missão e ainda conta mais um pouquinho dessa coragem, para que elas também tenham coragem de dar o primeiro passo. Existem, isso a gente já fala, e a gente passa momentos que fazem a gente tomar a decisão, que é na dor ou no amor, né? Cada um tem um estágio. Eu sei que essa palavra é uma palavra muito clichê, que tem sido usada muito assim, mas a permissão é muito forte. A permissão, de uma maneira verdadeira. O se permitir.
O se permitir é muito forte, né? Eu, eu fui resgatada, eu fui justificada, né? Eu fui justificada. Eu cheguei no fundo do poço, mas por falta de conhecimento. Hoje o conhecimento está aí. Quando eu falo para vocês que eu sobrevivia, eu não estou falando de 8 anos atrás. Eu estou falando para vocês de 20 anos atrás. Eu já sofri há 20 anos. Eu sofri um luto por 18 anos da minha mãe. E eu não sabia que era luto. E todas as dores, a falta de perdão, a dor do luto, ela vai trazendo muito peso para a gente carregar. Então, permita-se soltar e deixar as coisas acontecerem. Não percam nenhuma oportunidade. Fiquem atentas aos detalhes. Cada coisa que acontece na sua vida são detalhes e você precisa estar atenta. Um recado que eu deixo assim que é muito forte: nós sempre estamos à disposição, mas nunca estamos disponíveis. Então, só estar à disposição não resolve. Eu preciso estar disponível. Uau! Nossa, olha, essa frase. A gente fica sem palavras, porque ela por si só, ela já dá o recado dela. Dentro de toda a sutileza. Que frase, que recado. Fernanda, traz aqui pra gente, pelo lógico que você já transmitiu, né? Mas assim, em uma frase, pelo que você gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada pela celebração da vida. Eu gostaria de ser lembrada por uma mulher que viveu intensamente, que mesmo tendo medo, teve coragem de enfrentar, de buscar. Eu quero ser lembrada por esses motivos, né? Esse legado, né? A gente sabe que as coisas vão apagando com o tempo, mas eu quero ser lembrada não só aqui, mas também quando eu estiver no meu lugarzinho junto com o Senhor, por tudo que a gente faz, de caminhar mesmo, de servir, né? Esse é o legado que eu. As pessoas não verão, gente. Legado ninguém enxerga com o passar do tempo, né? Ninguém enxerga. Eu não sei o que Deus me reserva de futuro, não sei, Ela está né? construindo. Mas, por exemplo, tem algo aqui na minha frente, cadê? Aqui. Isso aqui já é uma coisa que vai ficar registrada, né? A nossa história está toda aqui dentro. Aqui nesse livro, que é Além do Diagnóstico, onde a esperança recomeça, tem toda a nossa história, o legado, o que me tornou essa mulher que eu sou hoje, está aqui nessa missão de compartilhar e compartilhar e compartilhar e compartilhar. Então, a gente precisa deixar registrado algumas coisas e a transformação, né, Belle? A transformação que a gente traz por mundo. Eu gostaria de ser lembrado pela celebração da vida, por eu ter vivido essa vida que eu vivo, pela gratidão que eu tenho e por trazer mais conforto na vida de outras pessoas. Perfeita. E aqui, Fernanda, esse é o momento que a gente. É o momento que justifica, né? Que inspira o nosso. Esse encontro, né? Que é a contadora de história. Já existe, ele nasceu para registrar histórias que continuem inspirando outras pessoas por muitos anos. Então, imagine aqui que daqui 30 anos uma mulher encontra essa conversa, justamente no dia em que ela esteja pensando em desistir de um sonho. O que que você gostaria que ela escutasse? Não desista do seu sonho, porque você é uma joia rara, exclusiva, única, propriedade de Deus, e Ele colocou na tua vida uma missão muito grande, um propósito muito grande de ajudar outras pessoas. Não desista, porque você tem ainda um caminho lindo pela frente, muitas bênçãos para receber. Amém, amém. Agora, Amém. complete esta frase. Ó, espero que a minha história seja lembrada
com a história de uma mulher que mesmo em meio ao caos, venceu todas as situações. Com a aromaterapia, olhando para dentro de si mesma e muito conectada com o propósito de Deus. Que lindo! Fê, estamos caminhando por fim e queremos muito, assim como eu e várias mulheres que vão escutar essa história, elas vão querer saber como que faz para encontrar a Fernanda Borgoni, perdão. Aonde faz, aonde que vai, qual é os lugares que pode estar pertinho dessa Fernanda maravilhosa. Ó, meninas, deixa eu contar, eu sou super acessível, tá? Eu sou super acessível, eu respondo todo mundo, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas eu sou super acessível, né? Eu tenho meu Insta, que é o @fer.bogoni. Eu tenho um canal no YouTube, que é o Fernanda Bogoni Aromaterapeuta, né? Ali dentro do meu link, da minha bio do Insta, tem meu WhatsApp. Então, se você clicar ali, você vai falar comigo agora. Eu sou super acessível, super acessível. Eu não posso negligenciar nada e ninguém. Ok. Opa, Tá. fechou teu áudio, velho. Obrigada. Nós deixaremos, inclusive, os seus contatos, tá? Tanto para quem estiver assistindo a gente no YouTube, quanto para quem estiver ouvindo a gente na nossa página do Spotify, tá? E aqui caminhando, né? Infelizmente, a gente precisa caminhar para o encerramento. Fernanda, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Muito obrigada. Hoje entendemos que coragem não é esperar o momento perfeito, é decidir caminhar mesmo quando ainda existem dúvidas, É. desafios e medos, principalmente. Existem somente duas ou três decisões que vai mudar a tua vida. O restante não muda a tua vida e você tem que tomar elas. Exato. A sua trajetória nos lembra que muitas vezes é justamente uma experiência que mais nos transforma, que revela o propósito que estávamos destinados a viver, saiba. E É. obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse episódio com outra mulher que também precisa de ouvir essa história maravilhosa que a Fernanda trouxe para nós aqui hoje. Então, não deixe de compartilhar e, mulher, tenha coragem para começar. Eu gostaria de agradecer imensamente esse convite, estar com vocês, fazer parte desse projeto lindo, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigada a Deus. A gente precisa honrar, glorificar a Deus por todas as coisas que acontecem na vida da gente, porque sem Ele nós não somos nada. Obrigado, Perdão. obrigado a vocês que vão Obrigada. ouvir. Obrigado, obrigado, obrigada. Obrigada, Belle, obrigada, Jaque. Tá bom? Deus Ótimo. Aqui abençoe nós vocês. estamos para finalizar, nos despedir, uma frase aqui, porque toda história merece ser contada, toda coragem inspira novos começos e todo legado continua vivo quando transforma outras vidas. Nós somos aqui Isabelle de Luna com a Jaqueline Matos e este foi mais um encontro muito especial do Contadora de Histórias. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau! Tchau.